coisas. Busque a Ele, queira conhecer Deus mais e mais. Uma coisa que foi muito interessante para mim quando eu vim para Jesus, foi que o pastor André me falava muito de Jesus. Tudo começou a fazer sentido, tudo começou a ficar muito especial para mim. Mas eu lembro que ele me disse algo que eu jamais esqueci. Aquilo colocou uma sede dentro de mim para querer conhecer a Deus. Ele disse: eu falo com Deus e Deus fala comigo. Quando ele falou aquilo, a minha ideia de Deus, a minha ideia de relacionamento com Deus existe um Deus que nos criou, e um dia nós teremos a oportunidade de um ver ao outro face a face. Para mim, no meu entendimento, naquela época, é que quando nós morremos, então temos a oportunidade de ver Deus face a face, que é somente no momento que nós podemos ter um encontro com Deus. Mas quando ele falou que ele tinha aquele relacionamento com Deus vivo, o Criador do universo, que pode todas as coisas, ele conversa com Deus, Deus conversa com ele. Eu falei: eu quero isso para a minha vida. Eu também quero isso para a minha vida, porque o Deus que eu ouvi falar até hoje não era o Deus de relacionamento próximo, não era um Deus que se importava com todos os detalhes, as coisas pequenas, as coisas grandes, tudo da minha vida. Então eu desejei, e eu coloquei esse propósito no coração, que eu ia então buscar a Deus, e conhecer a Deus por mim mesmo, ter o meu próprio relacionamento com Deus. E quanto mais você conhece a Deus, mais você acredita nele, mais você vê que as coisas não são tão impossíveis assim, que nós servimos a um Deus de possibilidades, que nós podemos crer, que não adianta o que a economia está dizendo, que não adianta o que o país está dizendo, que essa pessoa, que aquela pessoa, que a única coisa que adianta é o que o nosso Deus está dizendo. E se você tem um relacionamento com Deus, e você ouve de Deus, e você sabe que Ele é um Deus vivo, você sabe, você sente. Você pode não poder apontar, olha ali, o vento está ali, você não consegue apontar para o vento, mas você sabe que ele existe. Para Deus, às vezes, para uma pessoa que não conhece, não tem um relacionamento com Deus, é difícil você apontar para a pessoa olhar e tentar acreditar. Ela tem que sentir na pele. E eu quero encorajar a você a procurar a ter esse relacionamento com Deus. Porque quando você tem esse relacionamento com Deus, você vai então entender que tudo é possível na presença de Deus. O diabo sabe disso, o diabo sabe de Isaías 43, 13, que Deus diz: agindo eu, quem impedirá? O diabo sabe dessa aliança, que se nessa aliança entre a criatura e o Criador, Deus Pai e as nossas vidas, ele sabe que se houver essa aliança, ele não tem chance, não tem nada que possa pará-lo. Deus é todo poderoso e Ele pode todas as coisas. O diabo sabe disso. Então o que ele faz? Ele tenta desviar a pessoa do caminho dele, tenta desviar a pessoa do caminho de Deus. Quando eu decidi conhecer mais a Deus, eu queria mais de Deus na minha vida, eu ia em todos os cultos que tinha na igreja. Minha mãe está aqui para testificar, você pode perguntar para ela depois. Ela ainda não seguia Jesus da maneira que segue hoje. Todos os cultos, segunda, quarta, sexta, tinha sábado, domingo, em todos os cultos, porque eu queria conhecer mais de Deus. E quando Deus tem algo para dizer para você, vamos dizer que existe um culto em que o pastor preparou uma mensagem, e na preparação ele está fazendo as anotações. Deus falou para ele para pregar alguma coisa contra a depressão. Quando ele está anotando, o diabo está ciente disso. O que ele vai fazer para uma pessoa que tem depressão? Ele vai colocar todos os empecilhos possíveis para que a pessoa não vá até a igreja, não ouça a palavra de Deus, não seja abençoada. Então, se eu puder encorajá-lo nessa noite, você
quer crescer no seu relacionamento com Deus, ore sim, leia a palavra dele sim, mas esteja plantado na igreja, que a igreja é plano dele. Venha para os cultos, seja consistente, não dê uma chance. Existem coisas nas nossas vidas que nós precisamos determinar aquilo que não há negócio, não há conversa, está determinado, está estabelecido. Na Austrália eu passei por isso. Chegou um momento que nas minhas finanças estavam muito baixas. A conta estava baixa e eu precisava de trabalhar mais para poder pagar o meu aluguel. E naquele momento, eu me lembro do dia, era um domingo, eu recebi uma ligação do meu patrão, um restaurante, eu trabalhava num restaurante, e ele disse assim: você pode vir trabalhar de domingo à noite? A partir de agora surgiu a oportunidade, vem e trabalhe de domingo à noite. E eu precisava do dinheiro, mas eu já havia determinado no meu coração, que não importa o que acontecer, eu ia para a igreja. Eu peguei aquela ligação e falei: Deus, não era Deus, eu estava falando com o patrão, me confundi um minutinho, falei com o meu patrão, falei: olha, me perdoa, mas eu não posso trabalhar de domingo, eu já tenho um compromisso de domingo, infelizmente eu não vou poder. Se tiver algum outro dia, por favor me ligue e me avise, que eu estarei disponível. E eu me lembro, desligando aquela ligação, e naquele mesmo momento eu fiz uma oração, e eu falei: Deus, não é o meu patrão que paga o meu salário, a minha provisão vem do Senhor, não vem do meu patrão. A minha confiança não é que eu vou conseguir esse trabalho, que eu vou lá, porque eu já tinha dito sim para o Senhor, para todos os domingos estar na tua casa. O que aconteceu? Dentro de um mês, eu tinha 4 empregos ativos durante a semana, ganhando um salário que eu nunca tinha ganhado antes. Quando você escolhe na sua vida aquilo que é negociável, aquilo que não é negociável, Deus está do seu lado. Agindo Deus, quem impedirá? Quem pode contra Deus? Se você tem essa aliança com Deus vivo que diz: vai e eu vou prover, por que temer? Por que parar? Por que permitir as dúvidas tomarem conta? E às vezes eu entendo, é da natureza humana, é normal ter uma dúvida, ficar meio sem saber e questionar, mas se isso é por apenas 1 minuto, não tem problema, nós somos seres humanos, é normal questionar, e a gente está no processo de raciocinar e tentar entender as coisas, não é problema. Mas sempre coloque o seu propósito e sua vida com Deus em primeiro lugar. Porque quando você prioriza o seu relacionamento com Deus, Deus vai te priorizar em todas as coisas também. Deus vai mover o mundo se for necessário, parar o sol para que você possa vencer uma guerra, uma batalha. Deus vai fazer tudo o que é necessário, mas você vai ser abençoado, porque Ele está determinado a te abençoar. Então você não pode parar. Quando nós seguimos a Deus, quando nós buscamos a Deus, nós temos que estar determinados. Então o diabo vai fazer de tudo para tentar te tirar do caminho, para quebrar a consistência na sua presença na igreja, quebrar a consistência no grupo de células e muito mais. Mas é importante que você esteja estabelecido, porque aqueles que estão plantados e estabelecidos são abençoados na presença de Deus. Ele abençoa. Não adianta você plantar uma semente aqui, tirar de um solo, plantar em outro lugar, depois tirar dali, plantar em outro lugar. O crescimento vai ser todo desordenado, mas você precisa plantar, esteja plantado em um local. Deus vai continuar regando, Deus vai continuar regando. O crescimento é só uma questão de tempo. Então o diabo vai tentar te tirar dos caminhos dele, tirar dos caminhos de Deus. Mas quando o diabo encontra uma pessoa que é inabalável, uma pessoa que está bem estabelecida
na presença de Deus, que não tem nada que vai tirar a pessoa da presença de Deus. Quando o diabo sabe que aquela pessoa é tão crente, acredita tanto na presença de Deus, ele não para por aí, ele vai tentar limitar as pessoas. Quando ele sabe que a pessoa não vai sair da presença de Deus, ela vai continuar na presença de Deus, ele vai fazer de tudo para limitar a vida daquela pessoa. E a arma número 1 que o diabo usa para limitar a vida das pessoas é destruir um sonho. Destruir um sonho na vida da pessoa, porque o nosso Deus é um Deus de sonhos. É um Deus que planta alguma coisa no teu coração, que te faz acordar de manhã, que você sai da cama e que você quer realizar, que você quer ver acontecer. Ele vai atacar o sonho. Sonho é inspirador. É algo que não necessita muitas pessoas vir até você e falar, vai lá, faça isso ou aquilo. Não, porque o sonho é um desejo tão grande que está no teu coração, que você vai e faz, tem uma automotivação para tudo isso. Então ele vai tentar atacar o teu sonho, se é um sonho de família, se é um sonho de abrir um negócio, se é o sonho de ser uma pessoa expressiva, ele vai atacar. O diabo vai atacar ali. Em João capítulo 10, versículo 10, diz assim, é um versículo bem conhecido. Ao invés de eu dizer, eu quero que você fala para mim, o que está escrito em João capítulo 10, versículo 10? Ah, não, você faz de conta que eu não vi isso aqui. Faz de conta que você já sabia de coração. Vamos lá, João capítulo 10, versículo 10, o que diz? Então o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas Deus, Jesus, veio para que a gente tenha vida e vida com abundância. Em um extremo, nós vemos o ladrão que veio para matar, roubar e destruir. Em um extremo está aqui, destruição, que é a alienação, vida longe de Deus. Por outro lado, nós vemos aqui, existe vida, eu vim para que tenham vida. Em muitas Bíblias existe uma vírgula ali. E depois vem, para que tenham e a tenham com abundância. Amém? Vida com abundância. Então, em um canto, a gente vê a alienação, através da destruição, matar, roubar e destruir. Aqui, para receber vida, simplesmente conhecer a Jesus. Vida com abundância é quando eu vivo o meu chamado ao máximo. Quando Deus tem algo para mim e eu não deixo as limitações do diabo, as mentiras do diabo me afetar, mas eu creio e eu continuo e eu luto para viver uma vida com abundância. É uma vida que eu batalho para ter, para receber e vivo junto com Deus naquela aliança que Deus tem para a minha vida. Enquanto lá uma vida alienada, uma vida que está longe de Deus, simplesmente vida. Eu creio que muitas pessoas vão ver Jesus, estarão com Deus, mas sem ter vivido na terra o seu chamado ao máximo. Vão estar com Jesus, mas por causa da limitação que o diabo às vezes tenta colocar na vida da pessoa, ela ao invés de viver ao máximo, ela vive uma vida simplesmente estando ali, presente. E eu quero desafiar a você hoje com essa frase. Talvez você vá embora e medite nessa frase um pouco mais. Mas uma pessoa sem sonhos está vegetando espiritualmente. Uma pessoa sem sonhos está vegetando espiritualmente. E você pode ir meditar um pouco mais nisso. Lá na Austrália, fazendo parte do colégio da Hillsong, tem uma matéria chamada ética, e uma matéria que eu tenho o privilégio de facilitar junto com os nossos estudantes.
E existem muitos estudos de caso. Um deles, por exemplo, é a respeito de uma pessoa que sofre um acidente de carro. E quando sofre esse acidente de carro, ela perde toda a consciência, continua viva no corpo, mas está vegetando. Perdeu toda a função. A gente geralmente descreve isso como uma vida biográfica. Ela não é mais capaz de se relacionar com as pessoas. A pessoa não está totalmente morta, mas os médicos dizem que não existe mais as ondas cerebrais que permitem uma vida social. Aí vem a questão: será que nós deveríamos parar com os aparelhos, porque a possibilidade da pessoa se recuperar é muito pequena? Ou será que nós devemos manter toda a aparelhagem ligada para que a pessoa, quem sabe, tenha a oportunidade de voltar um dia? E a realidade é que, ao mesmo tempo que existe vida, não é uma vida totalmente abundante. Existe mais. Por isso que às vezes as pessoas decidem desligar os aparelhos. Mas nós encorajamos para que talvez não seja a melhor opção. Nas conversas com os estudantes, a gente ouve muita gente falar assim: eu conheci uma pessoa que esteve nessa situação, mas Deus fez algo, foi um milagre, e a pessoa voltou a ter aquela vida biográfica, social, junto com todas as pessoas, ondas cerebrais voltaram, um milagre aconteceu. Agora, para você, eu creio que muitas pessoas entraram nesse estado de sonhos, vegetando espiritualmente hoje à noite. Mas Deus te trouxe aqui, porque não é o fim. Não é hora de desligar os aparelhos, não é hora de falar que acabou. Deus tem um plano na sua vida. Ele te trouxe aqui para ressuscitar os teus sonhos. Deus tem algo para fazer na sua vida. É momento de sonhar mais uma vez. É momento de crer daquilo que Deus vai fazer na sua vida e não parar. Momento de se alegrar e entender que você serve a um Deus que não esqueceu de você, mas pensou em você, te trouxe aqui para te lembrar dos sonhos, das promessas que tem sobre a sua vida, porque aquilo que Ele determinou fazer na sua vida, Ele vai fazer. Se você diz sim, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele vai fazer em nome de Jesus. E na tentativa do diabo limitar as pessoas de crer que Deus ainda pode fazer um milagre, que Deus ainda pode usá-las, ele é muito astuto, porque todos os seres humanos desejam justiça. E ninguém quer ser hipócrita. Nenhuma pessoa quer ser hipócrita. Então o que acontece? Quando o Espírito Santo diz alguma coisa ao coração da pessoa, quando planta um sonho, o diabo vai tentar te lembrar de tudo aquilo que faz você não merecedor de viver um sonho, de viver uma vida abundante. Vai te lembrar de um passado, de todos os erros que aconteceram, e te fazer se sentir condenado, para te limitar, para que você não alcance tudo aquilo que Deus tem para você. E até mesmo ele vai usar um tipo de teologia, para você raciocinar e pensar que é isso, que a realidade é essa, que acabou, que não dá mais, que simplesmente, quem sabe, ser salvo e viver com Jesus, mas promessa, mas sonhos nunca mais. É isso que o diabo tenta colocar no coração das pessoas. Mas eu me inspiro quando eu vejo uma história ainda no Antigo Testamento, da vida de Davi, que Davi era um homem segundo o coração de Deus, não tinha pecado em nada, fazia tudo correto. Mas chega um momento em sua vida que ele erra, e ele erra muito, ele erra grande, ele erra muito feio. Dorme com uma mulher, e a mulher chamada Batseba está grávida, e porque ele fica sabendo disso, o que acontece? Ele organiza a morte de Urias, mulher de Batseba.
E existe a consequência de todo aquele pecado, aquilo que aconteceu foi terrível. Mas Davi, um homem segundo o coração de Deus, se apresentou diante do Senhor, pediu uma mudança, pediu uma transformação. E ainda no Antigo Testamento, Deus, quando fala de Davi, após a morte de Davi, fala a respeito de um homem que obedeceu a Deus em toda a sua casa. Mas quando eu olho e vejo a vida de Davi, não era a realidade da vida dele, porque ele realmente cometeu grandes erros. Mas quando Deus perdoa os nossos pecados, Ele esquece de todo o passado, Ele esquece de tudo aquilo que aconteceu e está disposto a prosseguir com o sonho, com o plano, aquilo que Ele tem sobre a sua vida. Então, por que se limitar pensando naquilo quando o diabo aponta para o passado? Porque toda vez que Deus vai apontar para um passado no Novo Testamento, Ele vai apontar para a cruz, vai apontar para Jesus, para que quando você olhe para Jesus e para a cruz, você se sinta inspirado a sonhar, porque Ele sempre te aponta para o futuro que Ele tem para a sua vida. Deus tem um futuro para você, que você não pode se limitar. Você precisa levantar e lutar e não aceitar aquilo que o diabo diz. Lute por aquilo que Deus tem para você. E existem 3 coisas que eu gostaria de compartilhar com você, para você lutar, para você viver o seu chamado ao máximo. Número 1, sonhe grandemente. Sonhe grandemente. O que é aquilo que é a tua paixão, aquilo que queima no seu coração, que você gostaria de fazer? O que é aquilo que você é bom, um dom que Deus colocou sobre sua vida? Sonhe grandemente e acredite naquilo que Deus pode fazer através de você. Muitas vezes um sonho nasce através de alguma coisa que te incomoda muito. Na nossa igreja nós temos uma pastora chamada Christine Kane. Ela é uma grande bênção. Quando ela prega, ela vai pregar na próxima conferência da Hillsong, que dá mais ou menos 30 mil pessoas presentes. E a história dela é que ela veio para Jesus, e quando ela veio para Jesus, ela tinha uma bagagem, e essa bagagem continuou durante um tempo ainda. Ela foi abusada durante muitos anos, por muitos homens, crescendo. E ela, quando conheceu a Jesus, Deus colocou um peso no coração dela, que ela sonhou que nunca mais ela queria ver uma mulher, uma menina passando por aquilo. Ela se sentiu tão transformada na presença de Deus, que ela creu que o chamado dela foi para lutar contra a indústria do sexo. A indústria que vende pessoas como escravos do sexo. E ela lutou firmemente contra aquilo, e lutando firmemente contra aquilo, hoje eles têm uma empresa, uma organização, que é uma das maiores do mundo, que chama A21, e manda esses bandidos para a cadeia constantemente. Mulheres são restauradas na presença de Deus, porque ela seguiu algo que estava no coração dela, alguma coisa que a incomodou, que Deus colocou no coração dela. Outro homem chamado Graham Clark, o pai dele era surdo, não podia ouvir, então a comunicação ficou muito complicada. Ele cresceu com um sonho: consertar ouvidos. Esse era o sonho dele, consertar ouvidos. Ele ainda está vivo, audiologista, e ele conseguiu desenvolver um implante de ouvido, que as pessoas hoje podem ouvir por causa daquilo. E quando a pessoa ouve pela primeira vez, é a coisa mais linda, dá vontade de chorar. Aquilo que Deus faz é maravilhoso. Mas ele teve um sonho, ele lutou por aquele sonho. Então sonhe grandemente, porque aquilo que Deus vai fazer através da sua vida é inexplicável. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diz: aquilo que Deus vai fazer através da sua vida é inexplicável. Amém. 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 Número 2. Número 1, sonhe grandemente. Número 2, persistir com integridade. Persistir com integridade. Quanto tempo que você vai acreditar
no sonho que Deus colocou no seu coração? Por quanto tempo você está disposto a lutar por aquilo que Deus colocou na sua vida? Será que nós estamos dispostos a passar pelo teste do tempo, das adversidades, de todas as circunstâncias que vêm sobre a nossa vida? Será que a gente consegue manter os olhos em Deus e continuar acreditando naquilo que Ele colocou sobre nós? Ou será que nós vamos olhar para as circunstâncias, aquilo que está ao nosso redor? Nós temos que manter os nossos olhos em Deus. E eu acho lindo quando eu vejo a vida de José. José é um jovem que sonhou, que tinha um sonho. Deus colocou um sonho de liderança sobre a vida dele. Mas ele passou por tanta adversidade. Ele passou por um momento que os irmãos o traíram, venderam como escravo. E aí, como escravo, ele foi comprado por Faraó. Ele estava lá. E no momento que ele estava num patamar bom, que ele poderia tentar manter o seu próprio patamar, veio a mulher de Potifar, e queria dormir com ele. Ele poderia talvez ter pensado: agora que eu cheguei aqui, eu já fui traído pelos meus irmãos, minha circunstância, minha situação é tão complicada, já que esse é o caso, bom, eu acho que é melhor, talvez Deus se esqueceu de mim. Então, de repente, se eu me dormir com essa mulher aqui, eu vou ter mais oportunidade. Eu vou manter o meu cargo, quem sabe no futuro eu consigo ainda mais. Mas não, ele persistiu, mas com integridade. Não se deitou com aquela mulher, mas persistiu e creu num sonho. Foi mandado para uma prisão. E ele continuou crendo e persistindo. Como é que eu sei que ele persistiu no sonho dele? Porque tudo aquilo que ele fazia com excelência, fazia com integridade, e com a aliança que ele tinha com Deus, Deus o abençoava em tudo que ele fazia. Meu irmão, eu não sei o que está nas tuas mãos, onde você trabalha, onde você estuda, qual é os teus sonhos, mas aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, seja na prisão, seja no monte, seja no vale, onde quer que seja, faça com toda excelência. Porque Deus colocou um dom sobre você, Ele confia em você, você pode fazer a diferença no seu trabalho, você pode fazer a diferença, e ainda que você esteja na prisão, seja no trabalho, seja na escola, onde quer que seja, na vizinhança ou até mesmo na família, Deus arruma um jeito, Ele acha uma porta para te levantar, para te colocar no lugar onde Ele planejou. Tudo que precisamos fazer é persistir, permanecer na presença de Deus, porque Ele tem tudo preparado, tudo preparado. Você lembra que no final a gente vence de qualquer forma? A gente começou um jogo que é injusto para o diabo. Já perdeu. E já perdeu. Não é que ele é tão forte que tem que lutar uma luta, que ele tem uma força quase que a força de Deus, porque Deus é todo poderoso na luz e Ele é todo poderoso nas trevas. Não, ele não pode nada. O diabo não tem nada de todo poderoso. Algumas pessoas aqui talvez fiquem meio escandalizadas que eu falo muito o nome do diabo e pouco o nome de Deus. Não, é o seguinte: por muito tempo a gente deu muito valor a falar o nome do diabo. Às vezes as pessoas falam assim: não fala nesse nome, cruz credo, misericórdia. A gente está dando mais respeito para o nome do diabo do que a gente dá para o nome de Jesus. Algumas outras coisas falam: Jesus. Não, nosso Deus é um Deus todo poderoso, e o diabo não tem todo esse poder que as pessoas pensam que ele tem. Tudo que nós precisamos fazer é estar na presença de Deus, persistir com integridade, crer, está tudo preparado, a bênção já está organizada. É um jogo injusto, a gente ganha de qualquer forma. Se você tem um passado ruim ou não, não é questão de hipocrisia, porque o nosso Deus já levou todos os pecados na cruz. Ele tem uma bênção para você e Ele está determinado. A gente ganha, a gente ganha. Olha para o seu irmão que está ao seu lado e fala assim: você já ganhou. Você já ganhou. Amém. Glorifica a Deus aí, irmão. Você já ganhou. Já ganhou. Está determinado. Qual que é o ponto número 1?
Ah, vocês não anotaram, né? Vamos lá. Ponto número 1. Sonhar grandemente. Ponto número 2. Persistir com integridade. E agora ponto número 3. Ousar sem medo. Você precisa ser ousado no teu sonho. Porque eu descobri uma coisa na minha vida. Que quando a gente se aproxima do nosso sonho, a realidade é um pouco diferente. Enquanto a gente está sonhando na nossa mente, é fácil, porque é quase que uma fantasia. No sonho você ganha, você faz isso, você faz aquilo, tudo dá certo, tudo é a teu favor, você sonha uma beleza, é bom demais. Mas na hora que está para se tornar realidade, assusta. Quando Deus prometeu a Josué, toda a terra que você colocar a planta dos teus pés, eu te darei, é o dia do sonho, é o dia gostoso que a gente sonha, que maravilha, e ele lá, que bênção, Deus falou que toda a terra onde eu colocar a planta dos meus pés, Ele vai me dar. Que maravilha, gostoso, né? Imagina essa bênção sobre sua vida. Onde você colocar a planta dos teus pés, aí você vai olhando para os lugares, ó lá Deus, ó, aê, é teu, é bênção. Mas essa foi a promessa, né? Para Josué. Na realidade, ele teve que conquistar, e ele conquistou 31 reinos. E teve que lutar contra 31 reis. E no momento da luta, quando vem uma espada diante de ti, quando vem uma tribulação, você olha do lado e tem toda aquela luta, aquela batalha, é um pouco diferente. E eu quero encorajá-lo nessa noite, para que você seja ousado no teu sonho. Teve uma situação que me ocorreu há pouco tempo, que serve mais como uma lição, porque eu creio também que se eu revelar algum dos momentos de fraqueza meu, você pode se identificar, porque às vezes a gente olha para o pastor e acha que tudo perfeito, tudo. Nós estamos numa jornada, e isso é algo que aconteceu comigo que eu gostaria de compartilhar com você. Há mais ou menos um mês atrás, o grupo de pastores lá na Hillsong se reuniu, e nós estávamos numa sala de oração, e começamos a orar pelos ofertantes da igreja, começamos a orar pela conferência, por tudo que ia acontecer. Só que é assim, ora quem quer, ora um pastor aqui, depois ora outro ali, depois ora outro ali. E quando eu estava naquela sala, eu olhei ao redor, e vi muitos pastores que eu admirei, e admiro muito. Estando lá há 8 anos, eu conheço a jornada deles, conheço muito da história deles, e vejo quão capazes eles são em tudo aquilo que eles fazem. E eu estava lá, Deus colocou no meu coração para fazer uma oração específica, e estava queimando no meu coração, eu sabia que era de Deus, eu tinha que orar. Mas eu olhei para um lado, o pastor tal, orou, e aí depois um outro pastor, todos os pastores que em questão de hierarquia estão acima de mim. E aí quando chegou um momento que eu ia orar, sabe quando você para em frente a um trampolim super fundo lá embaixo, você vai pulo, não pulo, pulo, não pulo, pulo, não pulo, e você fica naquela decisão, e a melhor coisa a fazer é pular. Eu não pulei, eu senti que eu devia ter orado aquela oração específica que Deus colocou no meu coração, eu acabei não orando, o último pastor fez a oração final, e eu pensei, devia ter orado. E eu fiquei ainda muito mais convencido que eu devia ter orado, quando esse pastor falou assim: Deus colocou uma autoridade sobre sua vida, que não é uma autoridade dada por uma pessoa ou por outra. Ele não estava dizendo só para mim, ele estava falando para um grupo de pastores. Ele disse assim: no momento que você orar, ore com autoridade. Muitas orações aqui foram orações de obrigado Deus por isso, obrigado Deus por aquilo, Deus se o Senhor puder faça isso, se o Senhor puder faça aquilo. E ele estava dizendo, vocês precisam orar orações proféticas que declaram, que determinam coisas sobre a nossa igreja. E eu estava lá, Deus tinha me falado, e eu não orei. Eu fiquei, não creio. Eu contei para a Cláudia no mesmo dia, eu falei, Cláudia, você não acredita que me aconteceu hoje? Deus falou isso para mim. Porque a intimidação,
E isso às vezes nem sempre é uma coisa que vem do diabo, é uma coisa nossa. Uma coisa nossa que nós precisamos vencer. Precisamos ser ousados naquilo que Deus tem para nós. E você só vai vencer um medo que te aterroriza se você colocar em prática aquela coisa. Você só vai vencer o medo colocando em prática aquilo que te aterroriza. Então, se você tem medo de falar em público, a melhor coisa a fazer é falar em público. Você vai vencer esse medo. Se você tem medo de liderar uma célula, mas Deus colocou no teu coração que você tinha que liderar uma célula, não tem muito o que fazer, vai e lidera uma célula, começa uma célula. Vai lá, fala com o pastor, entra no processo de discipulado. Se Deus colocar algo no teu coração para começar um negócio, no momento que você começa a calcular os custos e tudo aquilo que você tem para fazer, começa a te assustar, mas se Deus está contigo, seja ousado, porque vai dar medo, a coisa vai começar a crescer, vai começar a ser maravilhoso, porque aquilo que Deus tem para você é grande, mas não se intimide, não pare, continue a lutar e continue a crer. Quero compartilhar contigo um último verso e nós vamos orar. E Deus vai abrir algo no teu coração para você receber, porque eu entendo que aqui não é só palavra de eu tentar te convencer para fazer alguma coisa, tem uma união com o Espírito Santo que tem que acontecer para algo sobrenatural acontecer. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7, diz assim: por essa razão, torno a lembrá-los de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. É interessante que Paulo aqui está falando com Timóteo, um dos seus discípulos, e ele diz: eu torno a lembrá-lo. Você precisa lembrar, você precisa manter viva a chama do dom de Deus na sua vida. Existe um dom de Deus na sua vida. Existe um dom de Deus na sua vida. E você precisa manter a chama desse dom de Deus na sua vida viva. Você tem que acordar, e não é uma coisa que de repente você ouve hoje uma mensagem, que você se sente o super-homem, que tudo vai dar certo, a mulher maravilha, que você vai conseguir fazer tudo, você se sente super poderoso. Amanhã, se você acordar, e você não estiver sentindo a mesma coisa, vem diante de Deus, ore, busque a Deus, mantenha a chama viva sobre a sua vida, mantenha a chama viva, mantenha a chama viva, mantenha você e Deus ali, mantenha a chama viva. Deus deu o dom, você mantém o dom, a chama do dom viva. Deus dá o dom, você mantém aquela chama viva na sua vida. Por quê? Aí ele fala aqui por quê, fala assim, por quê? Por quê? Ele já fala aí, ó. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Um espírito de poder. E desde o começo aqui, nessa mensagem, eu comentei, uma pessoa que tem aliança com Deus é imbatível. É imbatível. E eu vou orar junto contigo nessa noite, para que você receba um renovo. Talvez você concorde com tudo isso, mas ainda está com o espírito seco, precisando de uma transformação, precisando que Deus abra a comporta do céu, para que você seja cheio do Espírito Santo. E nós vamos orar, e Deus vai fazer algo na sua vida, porque é muito mais do que só você dizer sim. Deus já disse sim, Deus quer fazer, Ele te trouxe aqui, a mensagem não é por acaso, tem algo que Ele quer fazer na sua vida. E se você crê que essa mensagem é para você, se você quer receber, eu gostaria de convidar você a se levantar. Se levanta na presença de Deus, nós vamos orar, para que você seja cheio do Espírito Santo de Deus, para que Ele faça algo na sua vida, e você nunca mais
será o mesmo. A melhor coisa a fazer antes de eu orar, nós vamos adorar a Deus um pouco mais. E diante dessa mensagem, aquilo que falou no teu coração, aquilo que o Espírito Santo de Deus está ministrando, traga diante de Deus em adoração. Adore ao Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso. Adore a Jesus. O Espírito Santo de Deus está aqui. É um poder inexplicável. É um poder tão forte, algo tão poderoso que vai acontecer, que você nunca mais será o mesmo. A minha oração é para que, ao final dessa reunião, amanhã, quando você acordar, você acorde diferente. Enquanto você for fazer essa oração agora, eu gostaria de te convidar a fazer algo. Estufa o peito, põe os seus ombros para trás, numa posição, numa autoridade que Deus está a colocar sobre sua vida. Eu profetizo que amanhã, quando você for ao seu trabalho, quando você for para a sua escola, se tiver escola acontecendo, família, onde quer que seja, onde você colocar a planta dos teus pés, você vai andar na autoridade que Deus te deu. A partir de hoje, vivendo o seu chamado ao máximo. Eu creio que se você sonhar grandemente, mas persistir com integridade, mais ousar no seu chamado, você vai viver o seu chamado ao máximo. Deus te chamou para viver o teu chamado ao máximo, e Ele está aqui hoje, e Ele vai te abençoar. Comece a glorificar, comece a orar. O Espírito Santo de Deus está aqui. Adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus.